Bem-vindos. Quando pensamos na Madeira, vem-nos logo à mente a paisagem, o vinho, o turismo, não é? Mas por detrás dessa imagem, pronto, mais conhecida, há uma história bem mais profunda, E complexa. sem dúvida. Especialmente nos primeiros tempos da ilha. Sim, uma história que as fontes que analisamos para hoje revelam bem. De uma sociedade que logo desde o século XV era surpreendentemente multiétnica e onde a escravatura, bem, tinha um papel central. Exatamente. Aquela ideia de uma ilha povoada só por colonos portugueses desfaz-se muito depressa quando olhamos para os documentos dos séculos XV e XVI. O nosso foco hoje é mesmo essa diversidade menos óbvia. As minorias étnicas, sobretudo as pessoas escravizadas e as que conseguiam a liberdade, os libertos. Ok. E a nossa análise baseada na investigação histórica disponível é tentar perceber quem eram estas pessoas. Como é que chegaram à Madeira? Que papel tiveram na economia, na sociedade? Como é que viviam no dia-a-dia? É isso. Vamos então olhar para essa Madeira primitiva, um dos primeiros palcos da expansão portuguesa no Atlântico, e que, pelo que as fontes indicam, não era nada homogénea. De facto, a diversidade é notável e aparece muito cedo. Os registros falam não só dos europeus, claro, mas também de africanos, geralmente chamados negros nos documentos, de guanches, os habitantes originais das Canárias. Os guanches. Sim, trazidos como cativos, e também mouros ou moriscos, do norte da África ou da Península Ibérica, às vezes convertidos à força, e não podemos esquecer a comunidade judaica sefardita, que também lá estava e tinha o seu papel. Portanto, um mosaico humano bastante variado desde o início, com circunstâncias de chegada diferentes, calculo, os guantes e os mouros, muitas vezes, como prisioneiros. Sim, frequentemente eram cativos de guerra ou das razias, aqueles ataques rápidos para pilhar e capturar pessoas, tanto nas Canárias como na costa da África. Já a população africana, que vinha maioritariamente da África Ocidental, daquela região enorme a que os portugueses chamavam Guiné, essa torna-se numericamente mais importante com o tempo. E a chegada deles está mesmo ligada à procura de mão de obra, um ponto fundamental que já vamos ver melhor. E a comunidade judaica? Mencionou-a também. Qual era o lugar dela nisto tudo? Os judeus sefarditas, bem, tinham um estatuto diferente, não eram escravos, claro. A presença deles estava muito ligada ao comércio, principalmente ao negócio do açúcar, que era a grande riqueza da Madeira na altura. Ok. Davam dinamismo à economia, mas não escaparam à desconfiança e à perseguição. Temos as visitas da Inquisição à Madeira em 1591-92 e depois outra vez em 1618 e 19, são prova disso. Pois, Essa pressão religiosa, social, acabou por levar algumas famílias a sair, a procurar refúgio noutros sítios, como o Brasil, por exemplo, o que nos mostra como, mesmo fora da escravatura, a sociedade era complexa e as identidades religiosas e étnicas criavam, estatutos e vulnerabilidades diferentes. essa questão da mão de obra que referiu parece ser mesmo a chave para percebermos como funcionava esta sociedade inicial, não é? A Madeira como grande produtora de açúcar, isso precisava de muita gente a trabalhar. Muita gente, sem dúvida. A cultura da cana-de-açúcar e depois transformar isso em açúcar nos engenhos era um trabalho extremamente duro que exigia muitos braços o ano inteiro. E como não havia mão de obra europeia suficiente ou disposta a fazer esse trabalho, a solução encontrada, e que se tornou a base de tudo, foi importar massivamente mão de obra escravizada. E essas pessoas escravizadas vinham maioritariamente de onde, disse? A grande maioria vinha da África Ocidental, da tal Guiné. Numa primeira fase também houve escravização de guanches das Canárias, mas o tráfico africano tornou-se claramente dominante. E como é que eram adquiridas? Era só comércio? Havia várias formas. Havia o comércio mais ou menos estabelecido, com alguns reinos ou chefes africanos. Havia as razias e capturas diretas na costa, muitas vezes feitas durante as viagens de exploração, e havia também os prisioneiros de guerras internas em África, que depois eram vendidos. É importante perceber que a Madeira foi um dos primeiros sítios no Atlântico onde este sistema de exploração económica baseado na escravatura africana foi posto a funcionar em larga escala, quase como um laboratório. Um laboratório para um sistema que depois se espalhou de forma terrível. Temos ideia da quantidade de pessoas escravizadas na Madeira nessa altura, nos séculos XV e XVI? Bem,
Ter números exatos para este período é sempre complicado. As fontes são o que são, fragmentárias. Temos contratos de compra e venda, testamentos, onde as pessoas eram deixadas em herança como bens. Como objetos? Exato. Registros de impostos e talvez os mais úteis para ter uma ideia da presença, os registros das paróquias. Os livros de batismos, de casamentos, mesmo não sendo perfeitos, mostram uma presença constante e muito significativa de pessoas identificadas como escravas. Uhum. Há até gráficos feitos com base nesses registros que mostram picos de batismos de escravos em certas alturas, principalmente no final do século XVI. E o Funchal Claro, como centro da ilha, concentrava uma parte importante desta população. E como era a vida dessas pessoas? O dia a dia? Que trabalhos faziam? O trabalho era variado, mas quase sempre muito pesado. A maior parte estava ligada ao açúcar, claro, trabalhar nos canaviais, plantar, cortar, carregar cana, trabalhar nos engenhos, na moenda, na cozedura, na purga do açúcar, que era um trabalho perigoso e muito exigente. Imagino. Claro, entre homens e mulheres, entre a cidade e o campo, mas a exploração era a regra. E as condições de vida? Para além do trabalho forçado? O estatuto legal era esse mesmo. Eram propriedade. Coisas. Podiam ser comprados, vendidos, alugados, penhorados, herdados. E uma das coisas mais cruéis era a ameaça constante de separação das famílias. Ah, sim. Maridos e mulheres, pais e filhos podiam ser vendidos separadamente a qualquer altura, conforme a conveniência do proprietário. O tratamento podia variar um pouco, claro. Haveria senhores menos brutais que outros. Mas a base do sistema era a negação da humanidade, dos direitos mais básicos. A desumanização era essencial para que o sistema funcionasse. Uma realidade mesmo brutal. E como é que se mantinha o controle sobre tanta gente? Era um conjunto de coisas. Havia o controle legal, as leis do reino e as regras locais que limitavam a vida dos escravos. Não podiam andar à noite, usar certas roupas, reunir-se. Uhum. A própria organização social exercia pressão. E, muito importante, a religião. O batismo era obrigatório, apresentado como forma de salvar a alma, mas que funcionava também, e talvez sobretudo, como uma ferramenta de controle social, de aculturação forçada. Como assim? O batismo como controlo. Bem, ao serem batizados, os escravizados entravam pelo menos nominalmente na comunidade cristã, o que implicava aceitar as suas regras, as suas hierarquias. As próprias leis da igreja local, as constituições sinodais do Funchal de 1583, tinham artigos específicos sobre como batizar os escravos, como ensiná-los a doutrina. Estava mesmo regulamentado pela Igreja. Sim, mostra como a estrutura da igreja estava envolvida na gestão do dia-a-dia da escravatura. Regulamentava e, ao fazer isso, ajudava a normalizá-la, a legitimá-la na sociedade. Mesmo que o objetivo não fosse discutir se a escravatura era moralmente aceitável ou não. O foco era mais na doutrina do que na justiça social, percebe? Percebo. Mas nem todas as pessoas de origem africana ficavam escravizadas para sempre, pois não. Havia a possibilidade de liberdade. Sim, existia a alforria, a libertação. Podia acontecer de várias maneiras. Havia escravizados que conseguiam, com um esforço enorme e durante muitos anos, juntar dinheiro para comprar a sua própria liberdade. Chamava-se a isso coartação. Compravam a si próprios, basicamente. Exatamente. Outras vezes a liberdade era comprada por familiares que já eram livres ou por outras pessoas e também era relativamente comum os proprietários darem alforria em testamento. Às vezes como recompensa por muitos anos de serviço, outras vezes por motivos de consciência religiosa na hora da morte. E as fontes fazem uma distinção importante entre libertos e forros, não é? Correto. Liberto era alguém que tinha sido escravo e que se tornava livre por uma dessas vias. Forro, por outro lado, era quem já nascia livre, geralmente por ser filho ou filha de uma mãe que já era liberta quando ele nasceu. A condição da mãe definia a do filho. Mas essa liberdade, fosse do liberto ou do forro, era uma liberdade a sério, igual à dos colonos europeus? Como é que era a vida deles? Na maioria dos casos era uma liberdade muito condicionada, precária. Embora já não fossem propriedade de ninguém, a maior parte continuava a viver em condições económicas muito difíceis. Geralmente, continuavam a fazer os mesmos trabalhos que os escravos. Trabalhadores agrícolas mal pagos, empregados domésticos, pequenos vendedores.
artesãos nos ofícios mais básicos. Enfrentavam muitas restrições sociais, económicas, ocupavam os degraus mais baixos da sociedade livre. Portanto, viviam ali lado a lado, como escravos e brancos, mas a hierarquia era clara. Claríssima, a hierarquia social era muito rígida e colocava-os numa posição subalterna, o que levanta, de facto, a questão do que é que significava realmente liberdade naquele contexto. Não era de forma nenhuma sinónimo de igualdade. Falamos da religião como controlo, com o batismo obrigatório. Mas, para além disso, que papel tinha a fé na vida destas pessoas, escravizadas ou libertas? É uma questão complexa. Por um lado, como disse, havia a imposição da doutrina católica, a vigilância da Igreja. A ortodoxia era importante para as autoridades, que não punham em causa a escravatura em si. Era vista como parte da ordem natural das coisas. Certo. Por outro lado, a religião também podia ser um espaço de algum consolo. Ou de expressão comunitária, talvez. E no meio dessa pressão toda para assimilar a cultura e a religião europeia, será que as pessoas de origem africana conseguiram manter alguma coisa da sua cultura de origem? Elementos próprios? É muito difícil ter certezas, porque as fontes que temos, as escritas, foram quase todas feitas por europeus. Refletem a visão deles, os interesses deles. Os registros oficiais raramente se preocupavam em descrever as práticas culturais dos escravizados ou libertos. Claro. No entanto, é muito provável que tenham existido formas de resistência cultural e de sincretismo, elementos da música, da dança, talvez até crenças, práticas religiosas de matriz africana, podem ter sobrevivido misturando-se com as tradições católicas locais, às vezes de forma escondida, dissimulada. Algum sinal mais concreto dessa vida cultural ou associativa? Sim. Um exemplo importante é a existência documentada no Funchal de uma confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Estas confrarias, que também existiam noutros sítios do Império Português, eram associações religiosas de leigos que juntavam pessoas de origem africana, escravos e livres. Ah, interessante. E funcionavam como espaços importantes de socialidade, de apoio mútuo, ajudavam a pagar funerais, por exemplo, de devoção religiosa própria e, de certa forma, de afirmação de uma identidade coletiva. É um vislumbre de uma organização social própria dentro da comunidade negra. E no dia-a-dia, para além dessas confrarias, como é que eram as interações entre os diferentes grupos? Brancos, negros, mulatos, escravos, livres? Cruzavam-se? Os registros das paróquias, batismos, casamentos, que já falamos, dão algumas pistas. Mostram que havia interações, sim. Por exemplo, não era raro encontrar pessoas brancas como padrinhos de crianças negras ou mulatas, fossem elas livres ou escravas. Ocasionalmente, até o inverso. Isto sugere alguma proximidade física, social, mas não nos podemos iludir. Estas interações aconteciam sempre dentro de um quadro de enorme desigualdade, de hierarquia. A sociedade madeirense dos séculos XV e XVI era, portanto, muito mais complexa e estratificada do que talvez imaginássemos. Não era um mundo a preto e branco, mas com muitas tonalidades, tensões, arranjos. Se esta diversidade toda e a importância da escravatura eram tão óbvias nos primeiros séculos, por que é que, às vezes, esta parte da história da Madeira parece ficar, assim, meio na sombra, menos falada, menos conhecida do público em geral, quase como se fosse invisível? É uma ótima pergunta e tem a ver com a forma como se constrói a memória histórica e a própria escrita da história, a historiografia. Durante muito tempo, a narrativa dominante sobre a história da Madeira e de Portugal em geral focou-se muito em glorificar certos aspectos. A epopeia dos descobrimentos, o sucesso económico do açúcar, as famílias nobres. Sim. E outros aspectos, como a violência da escravatura, a presença importante de populações não europeias, foram secundarizados, suavizados, às vezes até silenciados. Este esquecimento não é necessariamente inocente. Reflete muitas vezes escolhas narrativas que privilegiam uma certa imagem do passado. Uma imagem que talvez não se encaixasse tão bem na ideia de uma nação homogénea ou de uma expansão só feita de heróis, não é? Exatamente. Por isso, resgatar esta memória da diversidade e também da exploração é fundamental para termos uma compreensão mais completa, mais honesta, mais rica
do passado madeirense. Não se trata de apagar os outros aspectos, mas de integrar esta dimensão que moldou profundamente a ilha. Certo. E perceber isto é importante não só para a Madeira, mas para o contexto do Atlântico todo. E aí voltamos à ideia da Madeira como um laboratório atlântico. Precisamente, a experiência da Madeira com o açúcar em larga escala, usando mão de obra escravizada africana, desenvolvendo as técnicas agrícolas, os engenhos, foi pioneira. Esse modelo todo económico, social, até as formas de controlar a mão de obra, serviu de base de experiência acumulada para depois se implementar o sistema escravagista noutras colónias portuguesas, numa escala muito maior, como aconteceu no Brasil logo a seguir. Uhum. A Madeira está, por isso, na origem deste sistema atlântico que marcou séculos de história. Reconhecer este papel, com tudo o que ele implica, incluindo os aspectos mais negros, é fundamental. Ok. Então, se tivéssemos que resumir as ideias principais desta nossa análise das fontes sobre as minorias étnicas na Madeira dos séculos XV e XVI, o que é que destacaríamos? Bem, eu diria que os pontos essenciais são, primeiro, a diversidade étnica da Madeira logo de início, que era muito maior do que se pensa, com africanos, guanches, mouros, judeus, para além dos portugueses. Segundo, a importância central absoluta da escravatura, principalmente africana, como motor da economia do açúcar e como pilar da sociedade. Sim. Terceiro, a existência de uma população liberta os libertos e os forros, mas cuja liberdade era, na prática, muito limitada e precária. E quarto, a complexidade das interações sociais e religiosas, marcadas por hierarquias muito fortes e controlo, mas onde também havia mestiçagem, alguma proximidade e talvez espaços de autonomia cultural, como as confrarias. Uma imagem, de facto, bem mais rica e desafiadora do que o postal turístico. Para terminarmos, se calhar deixar uma questão no ar para quem nos ouve. Para além dos documentos que fomos vendo, que outros vestígios, talvez mais subtis, poderá esta história ter deixado na Madeira de hoje? Boa pergunta. Estarão presentes em certas práticas culturais, nomes de sítios, tradições orais, se calhar até na própria genética da população. E, talvez mais importante ainda, como é que um reconhecimento mais aberto, mais informado desta herança complexa que inclui a escravatura, a diversidade inicial, pode não só enriquecer a identidade madeirense, mas também fortalecer a compreensão das suas ligações profundas com a África e com todo este mundo atlântico? Fica a reflexão.